Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para mais um comentário das perguntas do YouCat, nosso Catecismo Jovem da Igreja Católica. Estamos chegando aqui na pergunta 251 e 252. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o sacramento da ordem. Com a pergunta 251, nós aprendemos o seguinte: quais são os graus da ordem? E aqui é preciso, porque não vai aparecer depois essa questão, então é importante nós sabermos que existe os graus da ordem, do sacramento da ordem, e existem os graus do sacerdócio. São diferentes. Os graus do sacerdócio são apenas dois: presbiterado, ou presbiterato, e episcopado. Não é isso? Presbiterado, né? E episcopado. Muito bem. Agora, os graus do sacramento da ordem, aí já são três: episcopado, presbiterado e diaconado, vindo de baixo, de cima para baixo. Se formos subindo de baixo para cima, segundo a hierarquia, nós temos o primeiro grau da ordem, o diaconado, depois o presbiterado e depois o episcopado. Sendo que somente os dois últimos graus do sacramento da ordem que podem ser chamados de sacerdotes, né? Diácono não é um sacerdote ministerial, porque todos nós somos sacerdotes pelo batismo. Acho que isso é compreensível, né? Porque eu já falei aqui umas 300 vezes, né? É bom de falar, tá bom. Depois, a 252 diz assim: o que acontece na ordenação episcopal? Nós vimos o que acontece na ordenação como um todo. Agora, o que acontece na ordenação episcopal, na ordenação de um bispo? Vamos lá. Que até pouco tempo, né, se chamava de sagração. Hoje em dia não estão usando mais essa expressão, mas não impede que também se fale assim, né? Na ordenação episcopal é transmitida a um presbítero. Portanto, não se ordena outra categoria de pessoas, a não ser que seja padre, né? Para se fazer bispo tem que ser padre. Transmitida a um presbítero a plenitude do sacramento da ordem. A plenitude, tudo o que é possível dar sobre o sacramento da ordem, os seus 3 graus, né? A plenitude do sacramento está aí no episcopado. Ele é ordenado sucessor dos apóstolos e entra, portanto, no colégio dos bispos. Juntamente com os outros bispos e o Papa, é responsável a partir de então pela totalidade da Igreja. A Igreja encarrega-o especialmente dos serviços do ensino, da santificação e da direção do povo de Deus, né? Faltou esse complemento aqui, para ficar mais explícito ainda. Então, a Igreja encarrega quem? O bispo, seja ele quem for. Se é bispo da Igreja Católica, está encarregado de especialmente dos serviços de ensinar, santificar e dirigir o povo de Deus. A expressão é governar o povo, né? Talvez aqui quiseram evitar essa expressão governo, colocaram direção, né? Dirigir o povo de Deus. Bom, o ministério do bispo é, no fundo, o ministério pastoral da Igreja, né? A Igreja, como um todo, confere a um cristão ordenado como padre esta missão de ensinar, santificar e dirigir. Porque remonta às testemunhas de Jesus, que são os apóstolos, né? Continuando o ministério pastoral deles, que foi instituído por Cristo. É um ministério de continuidade, portanto. Até o Papa é um bispo, embora seja o primeiro entre os bispos e o guia do seu colégio. O Papa, ele é o primeiro entre todos os bispos, né? Digamos assim, o pontífice, o sumo pontífice, dentre todos estes bispos. Parecido com a função do arcebispo dentro de uma
circunscrição eclesiástica, né? Poderíamos dizer que o arcebispo, na sua arquidiocese e as suas dioceses sufragâneas, ele tem, em certo modo, o papel do Papa. O Papa se chama Papa porque ele é o bispo de Roma, né? O bispo da diocese de Roma, e ele é o sucessor de Pedro, e Pedro na igreja sempre teve um lugar de destaque. Muito bem, essas são as perguntas de hoje. Amanhã nós voltamos neste mesmo horário. Até lá!